Eu sou Marcelo Guarnieri, vim fazer essa live aqui para esclarecer um pouco sobre o que é essa tal de Roma, o que é esse nicho e avatar que eu tenho falado essas últimas 2, 3 semanas aí. E eu participo de alguns grupos de mentoria. Um deles é um grupo específico para mentores criarem mentorias. E me perguntaram muito sobre se esse workday que a gente vai ter amanhã, se ele pode ser aplicado para mentoria também, ou se é só para definição do nicho, avatar e Roma para lançamentos. E não é só para lançamentos. Esse tipo de definição ele é fundamental para que a gente trabalhe com marketing digital. Então, se você tem um restaurante e quer fazer ações de marketing digital, você também precisa definir esse tipo de pilar na sua campanha. Claro, se você fizer campanhas planejadas, se você não quiser fazer uma campanha de marketing digital só para ver o que dá. Quando você faz isso com planejamento, quando você usa um método, você precisa definir nicho, avatar e Roma com muita clareza para você entender o tipo de produto ou serviço que você vai vender, como que você vai abordar, de que forma que você vai comunicar isso para os seus clientes e como que você vai consegui-los, onde você vai consegui-los, de que forma que você vai filtrar os seus clientes. Isso serve inclusive para você, por exemplo, fazer definição de verba de marketing ou de público-alvo para o seu marketing. Quando a gente está falando de anúncios no Facebook, na plataforma Facebook, que é para Instagram e Facebook, né? E também para o Google Ads, a gente define o budget, que é o valor que a gente vai colocar ali como investimento. A gente define também os filtros. E alguns desses filtros, eles são baseados no tipo de público. E quando a gente define esse tipo de público, a gente tem aí uma quantidade X ou Y que faz essa audiência do nosso anúncio. E para isso também é necessário que a gente tenha definido o nicho, o avatar e a Roma, para que a gente seja mais certeiro nessa coisa da campanha. Por exemplo, eu anuncio no serviço de tráfego que a minha agência tem, nós temos um cliente que está fora do Brasil e que trabalha com massagem terapêutica. E é preciso eu entender para que tipo de público ele oferece isso, que tipo de público que conversa com esse tipo de produto ou serviço. Quando a gente está falando de massagem terapêutica para Ayurveda e Yoga, por exemplo, que é um dos produtos, um dos serviços que esse meu cliente anuncia na Europa, ele precisa saber quem é que tem dinheiro para pagar esse tipo de serviço, quem é que se interessa por esse tipo de serviço, então tem uma faixa de idade, qual o gênero da pessoa, mais mulheres ou mais homens que procuram esse tipo de serviço, para que tipo de benefício as pessoas procuram esse tipo de serviço, faixa de idade, faixa de renda também, localização geográfica, então geolocalização. E esse tipo de coisa é a parte óbvia dos anúncios, é a parte que o Facebook ou o próprio Google mostra para você nos anúncios, nas configurações dos anúncios. Mas ele não é a parte mais, digamos, avançada da coisa, né? É o que está acessível ali. Qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de anúncio.
Acontece que quando você começa a ter mais concorrentes nesse tipo de serviço, nos anúncios, você precisa acertar mais. Porque o preço do lead, que é o cara que clica no seu anúncio para ver se talvez ele vira seu cliente, o preço do lead ele varia, ele é usado num leilão nessas plataformas de anúncio. E esse leilão ele tende a fazer os preços aumentarem. E tem ali um esquema, uma conta que é feita para poder definir esse valor do leilão. Inclusive, se o seu anúncio é pouco clicado ou se poucas pessoas assistem o seu anúncio, né, quando ele é de vídeo, quanto tempo ele fica na tela olhando o seu anúncio, isso também influencia no valor que você vai pagar pelo clique ou pelo view, sei lá, depende do tipo de objetivo que você selecionou para o seu anúncio. E a definição de público, avatar, nicho, avatar e Roma, ela passa por isso, ela influencia nisso. Então, focando no marketing digital, a gente tem aí pelo menos 3 pilares fundamentais para as campanhas de marketing. O primeiro seria o público-alvo, que dentro dele tem nicho, avatar e Roma, que é o workday que a gente vai fazer amanhã. O segundo pilar fundamental seria a parte de copyright. Não é copyright de direitos autorais, é copyright mesmo de escrever, né? Copy é a forma de comunicação que você vai usar com o seu público. E o seu público, ele tem um jeito de você abordá-lo. Então, tem uma forma de você falar com esse seu público. E adivinha o que influencia nisso? O primeiro pilar, que é a parte de público-alvo. Então, dependendo de como você... dependendo do público que você selecionou como o seu público-alvo, genérico, né, ou generalizado o seu público-alvo, dentro daquele grupo, você tem subdivisões. 3, 4 níveis para baixo, né, dentro das camadas. Como se fosse uma cebola e você vai tirando as camadas para chegar na parte, digamos que o meinho da cebola seja melhor. Então, para chegar na parte melhor do seu público, você vai ter que tirar as camadas e entender qual é aquele pedacinho melhor que você está selecionando como seu público ideal. O que é o público ideal? Normalmente é o público que você vai pagar mais caro nos anúncios, mas não é o público que está custando caro no anúncio. Por quê? Porque primeiro o anúncio vai te trazer um monte de leads, um monte de público gelado ou frio. E aí você tem que passar uma peneira, passar um filtro para diminuir essa quantidade de público, porque você não vende para a maioria, você vende para a minoria, né? Quando a gente fala o marketing digital daí, quando dá uma taxa boa de conversão, de compra, né, é 3%. Então, quando você fala em 3%, se eu trouxer 1.000 pessoas para uma página no meu site através de um anúncio, são 30 pessoas que vão comprar, né? 3% é uma taxa boa, muito boa. Normalmente é 1%, quando é a média, né? E tem abaixo da média também. Então, se você estiver dentro da média boa, você vai converter 30 pessoas em 1.000 pessoas que viram o seu anúncio. Então, é preciso que você faça esses filtros antes. Se você fizer antes, você mostra para menos pessoas, mas você converte uma taxa maior. É o que a gente chama de lead mais qualificado, né? Na verdade, todo lead é qualificado, porque ele foi encontrado por algum filtro. Só que dependendo da quantidade de filtros que você já colocou antecipadamente, pode ser que ele venha frio, gelado para você. Então, a definição desse público, que é para trazer essa comunicação adequada ao seu avatar, né, ao cara que vai comprar de você, é importante para esse tipo de filtro também. Quando você traz
esse avatar direitinho, né? Quando você cumpriu primeira etapa, quando você trouxe o seu avatar através do primeiro pilar bem estruturado, você tem um trabalho um pouco mais fácil, é um pouquinho mais barato e você acerta mais. E quando você acerta mais, você tem o público-alvo bem definido. E aí, este público-alvo, que eu falei que é o segundo, esse público-alvo vai usar a comunicação, que é a copy, que é o segundo pilar de um lançamento ou de uma comunicação qualquer em marketing digital. Na verdade, em marketing, né? Mas a gente tem aqui o foco de marketing digital e isso faz mais sentido para as pessoas que estão procurando a respeito de marketing digital. Mas os fundamentos são de marketing puro mesmo. Então, quando você fala de comunicação adequada para esse público, o que é uma comunicação adequada? Você não pode falar de uma forma absolutamente formal ou técnica se você estiver vendendo, por exemplo, refrigerante para um público que seja abaixo de 18 anos, abaixo de 16 anos de idade. Da mesma forma que você não pode falar, e aí, mano, pro cara que tem 45, 50 anos e está comprando de você um serviço ou produto que esteja ligado a, por exemplo, direito, a jurisprudência do marketing na internet, alguma coisa do tipo. E aí, sei lá, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Você não vai falar com este público de forma, né, com um bonezinho de lado, falando gíria e tal, e um monte de palavrões, e vestindo uma camiseta, sei lá, com alguma coisa que não conversa, não tem nada a ver com aquele público. Essa é a parte do copy, ou da copy, né? Eu gosto de falar do copy, que é o copyright para mim. Quando você define bem a primeira parte dos 3 pilares lá, que são nicho, avatar e Roma, depois você passa para a segunda parte, faz a comunicação, que é o copy, o segundo pilar do marketing. Aí faz o copy direitinho, conversa direitinho, colocou uma linguagem alinhada, uma comunicação que tem a ver com o seu público, que foi definido lá no primeiro pilar. Aí você passa para o terceiro pilar, que já está mais próximo de vender para o seu público. Então você vai primeiro atrair o cara, depois encantar o cara. Você atrai porque você encontra ele de alguma forma lá com o primeiro filtro, né? Depois você encanta ele, mostrando para ele que você tem as coisas que ele precisa, o serviço ou o produto que você quer oferecer para ele, e depois ele se aprofunda mais no seu assunto, e aí ele vai ver mais relacionamento com você através da comunicação e vai efetivamente comprar de você. Então, a definição da tal Roma, ela se dá para conseguir cumprir esses 3 pilares. E o que são o nicho, avatar e Roma? O nicho é um nicho de negócios. Então, vamos supor que eu queira promover, por exemplo, uma farmácia de homeopatia. Então, o nicho dela seria farmácia. Dá para falar até um nicho maior. Se a gente quiser fazer várias camadas da cebola, a gente pode falar saúde, farmácia. Aí dentro de farmácia, um outro subnicho que é homeopatia específico, né? Manipulados, né? Não sei se tem essa diferença, mas acho que você está entendendo. Nicho, saúde, farmácia, homeopatia, produtos manipulados, né? Aquelas fórmulas, né? E específicos para, sei lá, vícios. Homeopatia específica para vício. É muito específico, né? O grande problema disso é se você não faz o planejamento e não descobre qual é o tamanho do público que você vai trabalhar, né? Se eu falo, por exemplo, para dentistas, eu sei quantos dentistas tem no Brasil, é só procurar no conselho dos dentistas das cidades, dos estados, eu consigo saber quantos dentistas tem. Dá até para saber algumas especialidades, né?
Quando eu quero procurar por médicos, eu posso procurar médicos infectologistas, ortopedistas, otorrinos, né? E dá para saber por especialidade mais ou menos quanto eu tenho daquele profissional naquela área específica. Então, se eu definir aí a minha área, que vai ser farmácia homeopática para produtos manipulados de fórmula, né? Aquelas formulazinhas que são encomendadas, né? São personalizadas para a pessoa, e específico para tratamento de vícios. Ok, e quem vai consumir esse tipo de produto? Aí eu vou falar, bom, tratamento de vícios, vamos pensar, o primeiro vício que eu penso é cigarro, tabaco. Tem outros, claro, né? Mas vamos falar do tabaco. Então não vai ser especificamente para tabaco, porque a farmácia provavelmente trabalha com vários tipos de vício. Mas dentro do tabaco nós temos um público mais ou menos de X a X idade. Eu vou chutar porque eu não conheço esses dados, eu estou sugerindo aqui um assunto tirado da cartola, né? Mas vamos pensar aí então que o público-alvo disso, pelo menos o que tem consciência e que já queira procurar um tratamento de vícios do tabaco, ele já tem aí um pouco mais de maturidade. Então ele não adianta eu anunciar para pessoas acima de 18 anos simplesmente. Até uns 27, 30 anos, talvez as pessoas não estejam muito preocupadas com essa questão de mais fina, né, da saúde, mais específica. Então, eu vou considerar que mais ou menos o meu público seja, posso pesquisar e tal para ver se homens ou mais mulheres fumam, e eu posso dirigir a minha comunicação mais para um público ou outro. Mas neste caso, eu imagino que seja meio 50% para cada um mesmo. Então, eu coloco lá homens e mulheres, 35 anos para cima, de 35 a 65 anos, ou 60 anos, e que tem um determinado perfil. E aí eu posso falar, inclusive, de perfil mais específico, geolocalizado, posso falar de questões demográficas. O cara ganha XY por mês, o cara tem carro ou não tem, o cara tem filho ou não tem, o cara, sei lá, dá pra definir todos os detalhes. Quanto mais detalhado o meu avatar for, a ponto de até eu dar um nome para ele, falar o meu avatar, por exemplo, vamos dizer que seja um público masculino, e o meu avatar, o nome do cara é Mário, e ele tem 41 anos de idade, ele não pratica esportes, ele gosta de beber cerveja, ele fuma 2 maços de cigarro por semana. Eu não sei nem qual é a média razoável, mas 2 maços de cigarro por semana, e ele mora na região sudeste. Eu posso detalhar esse tipo de perfil. Quanto mais eu detalhar, mais fácil de atingir esse cara fica. E aí existe uma técnica para detalhar isso tudo, e existe uns exercícios que você faz para especificar cada uma das coisas e fazer um paredão, né, para você eliminar os caras que são inválidos para aquele tipo de análise. Então você vai reduzir a possibilidade de colocar alguém errado nesse público. E aí depois que você fez isso, você precisa comunicar para esse público. Então um outro exemplo, nada a ver com o cigarro, eu vou falar aqui de, por exemplo, eu tenho uma amiga que entrou aí, a Tomiko. Eu acho que é da Tomiko esse perfil. Ela, se eu não me engano, ela trabalhou com cabelo, né? Ou trabalha ainda. E eu posso especificar. Então, por exemplo, alguém que tenha o meu público-alvo para o meu produto lá, alguém que tenha salão de cabeleireiros e que trabalhe especificamente com cabelos crespos. É um público diferente. Então eu posso direcionar a minha linguagem da comunicação, da publicidade, do marketing, né? São coisas diferentes, publicidade e marketing. Eu posso direcionar isso para que seja mais gostoso, mais certo na comunicação com esse público. Então não vai adiantar eu falar para eles, para a pessoa, por exemplo, vamos fazer uma
tintura loira para um cabelo afro, por exemplo. Talvez não seja a maioria, estou chutando. Mas talvez não seja a maioria para esse público. E se eu errar nisso, se eu colocar e não for a maioria, por exemplo, tintura de cabelo daquelas coloridonas, cor de rosa, verde, azul, para senhoras de 60 anos acima. Estou errado em total. Então eu não vou conseguir vender as minhas tinturas. Então quando eu falo especificamente deste público, eu tenho uma linguagem para falar. E aí esta linguagem é a Roma. A Roma é o destino que eu quero levar a pessoa. Então se a minha promessa, né, de destino é a minha Roma, minha promessa de destino é, por exemplo, tirar as dores das... o meu público é para mulheres que tenham dores crônicas e fibromialgia. Isso eu sei porque fibromialgia dá mais em mulheres. Então, mulheres acima de 40 anos que tenham dores crônicas e fibromialgia, que tomam muito remédio, então provavelmente elas podem resolver diminuir as suas dores em 50% sem o uso de remédios adicionais e com o uso da dança para resolver isso. Então, neste caso, eu acabei de bolar uma oferta que seria para oferecer, claro, só posso falar que eu vou diminuir 50% das dores da pessoa se eu já tenho alguma coisa para provar que tenha isso, né? Tem que ser uma coisa crível e absolutamente integral. A coisa não pode ser mentira, não posso chutar os números e tudo mais. É importante que eu consiga mostrar com provas sociais, inclusive, depoimentos de que, e muitos, não um só, né? De que aquilo funciona. Claro, aquilo não é uma regra, não é todo mundo que alcança aquilo, que é como falar, barriga de tanquinho em 2 meses. Se eu tentar, eu, Marcelo, sei que dificilmente eu vou conseguir uma barriga de tanquinho em 2 meses, porque eu não tenho disciplina para fazer os exercícios, eu não gosto tanto de fazer esses exercícios a ponto de ficar com a barriga de tanquinho. Então, se eu recebo um anúncio dizendo barriga de tanquinho em 2 meses sem fazer abdominal, eu duvido. Então isso não é razoável. Agora, barriga de tanquinho em 2 meses fazendo o exercício corretamente, ok, a oferta está adequada. E aí eu posso acreditar naquilo. E se eu estou afim da barriga de tanquinho, eu vou atrás daquele tipo de anúncio, né? Então tem um jeito mais adequado de você fazer essa comunicação para atingir essas pessoas. E isso a gente chama de Roma. Roma é o destino que o avatar, a persona, a pessoa que vai comprar, né, o comprador, possível cliente, vai alcançar. A transformação que ele vai alcançar ou a promessa que você dá para ele se ele comprar o seu produto ou serviço. E quanto mais acertado for isso, mais fácil de você vender e mais satisfeito o seu cliente fica a respeito disso. E para isso tem uma técnica. Para definição disso, a gente usa às vezes 2 dias direto, inteiros, para fazer essas definições. E amanhã o que eu vou fazer? Um intensivão, eu chamo de workday, e a gente vai fazer um intensivão explicando todos os passos que se faz para definir uma Roma, um nicho e o avatar de uma campanha de marketing para você vender o seu produto ou serviço. E o seu produto ou serviço, normalmente isso está muito ligado ultimamente a lançamentos de infoprodutos, ou cursos, ou mentorias, e-books também, ou qualquer coisa que se venda na internet, né? Pode ser no Hotmart, no Eduz, ou então qualquer outra dessas plataformas que vendem infoprodutos. E também serve para produtos físicos ou para serviços, tanto faz. Porque isso é princípio de marketing. Mas claro, está mais ligado, é dirigido, né? Esse nosso trabalho de amanhã vai ser dirigido ao marketing digital, para quem está interessado em
explorar o seu produto na internet, né? Colocar o seu produto na internet, colocar uma exposição mais adequada e ter resultados melhores. E uma coisa importante sobre isso é que os anúncios, por exemplo, que você vai fazer, quando você faz planejado, baseado nesses princípios, você não faz os anúncios para ver no que dá. Eu tenho muito cliente, a minha agência tem 25 anos de mercado e nesse tempo todo sempre aparece sei lá, a maioria dos clientes que aparecem quando falam que querem anunciar ou quando eu sugiro para eles anunciarem alguma coisa no Google ou Facebook ou sei lá, tem até no LinkedIn tem anúncios, né? Facebook, Instagram, LinkedIn, vários lugares, depende do tipo de produto e serviço que ele oferece. Quando a gente chega à questão do anúncio, muitos deles, não diria a maioria, mas muitos deles perguntam qual o mínimo que eu ponho, qual o valor eu posso colocar para experimentar. E não é experimentar. Ou você entra planejado, sabendo quanto você vai gastar e quais são os passos que você tem, como funciona isso, e provavelmente você vai entrar para ficar nisso até dar certo. Ou é melhor você guardar o seu dinheiro, porque entrar para experimentar, ver como é que tá a água e pôr o pezinho e sair, não funciona. E aí você vai só perder dinheiro. E não há atualmente nenhuma forma na internet de você conseguir vender mais se você não investir em anúncios, em publicidade ou marketing. E quando falam para mim, e a busca orgânica, Marcelo, você muito tempo trabalhou com busca orgânica? Eu ainda trabalho com busca orgânica, que é o SEO. Ela não é de graça, né? A minha empresa cobra para fazer isso. É uma técnica que eu faço usando o site da pessoa ou a peça publicitária da pessoa para fazer com que ela fique mais atrativa para o mecanismo de busca, famoso Google. E aí ele vai colocar você entre os primeiros lugares lá da primeira página para você ser clicado. Se você não tem tráfego, se ninguém passa na frente da sua loja, você não compra. Então você precisa de tráfego. E para ter isso, você paga para a minha empresa e você gasta também o seu tempo. E isso custa dinheiro. Apesar das pessoas não colocarem isso na conta, isso custa dinheiro. Então quando você está tendo que fazer a lição de casa, porque eu vou fazer aqui, só você conhece do seu produto. Eu tenho um amigo que tem um negócio super específico que ele tem um sistema que faz ondas de choque para cascos de barco, para tirar aquelas cracas, porque são bichinhos, e aí os bichinhos são repelidos dali. É muito específico, né? Você tem um motorzinho lá, um aparelho que você coloca no seu barco e ele faz ondas de choque lá, uma trepidaçãozinha que você não sente no barco, mas as cracas, os bichinhos que se instalam ali no barco, no casco do barco, sentem e aí eles são repelidos. E aí, para você vender um aparelho desse tipo, né, é muito específico, é até bom, é fácil de encontrar o público dele, né? Mas para você explicar como ele funciona, tudo, você precisa de um site com todos os detalhes e tal. E para trazer as pessoas certas para esse site, você tem que conhecer seu nicho, avatar, e você tem que ter uma promessa. Qual é a sua promessa, no caso desse meu amigo? Qual é a promessa dele? É que ele vai acabar com as cracas do barco, vai dar menos manutenção, vai dar, sei lá, menos problemas, que ele imagino que isso também atrapalha na questão do motor, né? Tem que ficar limpando toda hora, usando produtos ali que não são muito eficientes e toda hora tem que ficar tirando o barco da água para poder resolver esse tipo de situação. Então, esse tipo de marketing, ele depende desse meu amigo, por exemplo, gerar o conteúdo. Então ele tem que parar o tempo dele, que ele está trabalhando, criando estratégias para vender, ou sei lá, atendendo os clientes dele, ele tem que parar de trabalhar para poder criar estratégias do produto dele, criar conteúdo do produto dele, para que eu possa colocar e o Google encontrar, né? E para isso acontecer, ele precisa
considerar que o tempo dele investido nisso também é dinheiro. Tempo investido também é dinheiro. E se você tem um valor hora, se você não tem um valor hora, começou errado. Se você já tem um valor hora, se você já sabe quanto a sua hora vale, simples, trabalhou 10 horas do seu conteúdo, você já sabe quanto você investiu naquela ação. E é muito mais fácil você investir num anúncio, desde que o anúncio não seja do sistema DAV, que eu chamo, né? Dedo ao vento, assim, né? E aí, nossa, o vento tá para lá, opa, é assim que a gente tem que fazer. Não é, não existe isso. Se você fizer desse jeito, você vai perder dinheiro e vai ser mais uma pessoa que vai me falar: Marcelo, o anúncio não funciona, você estava me falando que o Google dá resultado só para quem gasta muito. Não é assim, né? Só que tem que gastar com estratégia, tem que investir com estratégia. E se você não faz isso, blau blau, perde o dinheiro que você colocou lá. É fácil, é como tirar doce de criança. E aí o Google vai fazer isso, o Instagram vai fazer isso, vai trazer tráfego desqualificado para o seu anúncio, ninguém vai clicar, não vai ser atrativo, a mensagem não está boa, porque você não definiu o nicho, o avatar e a Roma, e aí não vai chegar ninguém que realmente está interessado no seu anúncio. É como aqueles perfis daqui do Instagram que tem, ou também do YouTube, também tem muito isso, tem, sei lá, dezenas de milhares de seguidores, e quando o cara posta alguma coisa, 16 pessoas interagem com o conteúdo dela. E se você for ver o percentual, é ridículo de engajamento. Então, qual é o esquema nisso? O meu Instagram é um Instagram que eu uso ele de exemplo. Meu Instagram é nanico, né? Quem me conhece já há alguns anos, pelo menos há uns 3 anos, sabe que meu Instagram era fechado só para os meus amigos, até pouco tempo. E aí, o que acontecia? Só tinha postagem minha, de passeando na praia, foto com cachorro, sei lá, frase que eu gostava, foto de uma taça de vinho, qualquer coisa do tipo. Quando eu resolvi abrir o meu Instagram para fazer alguns anúncios, algumas coisas usando o tráfego, eu não uso tráfego orgânico. Você que me segue aqui no Instagram, se você não for o meu público, você não vê nada meu pago. Você não vê os meus anúncios, mas eu faço anúncios. E eu vendo sem trazer o público para me seguir. Por quê? Porque não adianta eu trazer milhares, dezenas de milhares de pessoas e essas pessoas não interagirem com o meu conteúdo, essas pessoas não serem as pessoas certas para comprar o meu produto. E isso influencia diretamente no assunto que a gente vai trabalhar amanhã no Workday. Para que é isso? Quando você tem já um perfil grande, ou quando você tem um site ou alguma coisa na internet, qualquer projeto que você tenha na internet, pode ser um app, né, para celulares Android ou iPhone ou iOS. Quando você tem algum produto eletrônico, algum serviço que venda, usa a internet para vender, e você tem lá o produto perfeito, tem o público perfeito te seguindo, e aí ninguém engaja, ninguém conversa com você, ou então dentro desse público, sei lá, tem gente, você fala de música, mas você fala de música específica pra caramba, de música celta só tocada por flauta. Específica demais, não tem tamborzinho, não tem nada, só flauta. E é celta. Sem voz. É muito específico. Você pode trazer fãs da música e você pode trazer profissionais daquele tipo de nicho também. Estou chutando um negócio ridículo mesmo para exemplo, né? Mas um negócio que seria muito, muito, muito pequenininho o público. E aí, dentro deste público, todo mundo adora o conteúdo que você posta, mas ninguém compra nada de você. Por quê? Porque você não está comunicando para eles. Então, a forma de usar o seu nicho, avatar e Roma faz com que você se comunique diferente com esse público, para que ele entenda que você vende alguma coisa. E aí, entrega para o público certo, dentro do seu
das suas dezenas de milhares de seguidores, você consegue selecionar, passando na peneirinha, no filtro, você consegue selecionar o tipo de público que se encaixa no perfil de compra da sua musiquinha celta tocada só com flauta para pessoas canhotas. E então você consegue selecionar esse tipo de coisa. Se você não fizer essa seleção, você vai gastar dinheiro e vai entregar por uma parte que pode ser a parte errada do seu público. E aí, não adianta falar, Marcelo, não funciona isso aqui. Por quê? Porque você está fazendo errado. Então, precisa fazer isso. É o meu convite para quem eu ainda tenho, 10 e pau já. Eu preciso dormir porque eu acordo com as galinhas 5 horas da manhã e eu estou fazendo um desafio do Vitor Damasio de exercícios que, além da corrida, né? Eu corro com Thor de manhã na praia e aí depois vou fazer os 10 minutos de exercício, pelo menos 10 minutinhos. Estou conseguindo fazer um pouco mais, mas é o segundo dia. Eu estou com as pernas bambas, tá tudo dolorido, tá terrível. Então eu preciso dormir, que amanhã eu tenho workday. E se você precisa definir, se você tomou consciência de que você precisa aprender sobre isso, nicho, avatar e Roma, no meu link da bio tem lá um formulário de inscrição de aplicação para você se inscrever. Dá tempo ainda, eu consigo ler amanhã de manhã. E às 9 a gente vai começar o workday. Deve ir até às 16 horas mais ou menos. Às vezes passa um pouquinho. Eu já fiz um exercício desse do mesmo exercício de definição de nicho, avatar e Roma. Por ser um exercício que vai do básico ao avançado, a gente precisa detalhar muita coisa. Então, dependendo de quantas pessoas participem do exercício, isso acaba se estendendo um pouquinho mais. Então pode ir até às 5 da tarde, né? E começa às 9. Então, se você está precisando desse tipo de coisa, talvez seja a hora de você clicar lá no meu link da bio. Primeiro link pulando lá é o que está lá, dando um tchauzinho para você. Clica lá, preenche a aplicação e aí nos encontramos amanhã. Caso você não queira, caso você não participe, caso você não possa, caso você não tenha nenhum interesse, tudo bem. Fica para a próxima ou fica para outra pessoa, né? Valeu, boa noite a todos, valeu pela paciência